Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Só o poder de decisão de Lula fazia a estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo: se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou ao Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras para aprovação formal. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula soma mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve 8 denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes na corrupção é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. Então, a cooperativa vinha passando por uma crise financeira e aí, por volta de outubro do ano de 2009, o empreendimento foi transferido da Bancop para o Grupo OAS, mais especificamente para a OAS Empreendimentos. E foi nesse momento em que ocorreram diversas mudanças. O condomínio que se chamava Mar Cantábrico virou Condomínio Solares. A torre que se chamava Edifício Naves virou Salinas. A cobertura 174 vira cobertura 164. O apartamento 141 vira apartamento 131. Mas qual foi a maior mudança?
A maior mudança ocorreu no tocante ao apartamento 131 e a cobertura 174. Lula e Marisa Letícia, que vinham pagando as parcelas do apartamento 141, mais simples, em dia, e isso pôde ser constatado a partir da análise das informações bancárias e fiscais do casal, que foram afastadas por ordem judicial no âmbito da Operação Lava Jato, eles simplesmente pararam de efetuar pagamentos quando a OAS assumiu o empreendimento. Quando a OAS ficou responsável por finalizar o condomínio Solares, Lula e Marisa Letícia deixam de pagar as parcelas do apartamento 131, o antigo 141, e algo a mais acontece. Foi nesse momento em que, mediante ajustes com Léo Pinheiro e demais executivos da empresa OAS, eles recebem a cobertura em pagamento de propinas, de forma oculta ou dissimulada. Essa cobertura, ela tem um valor de cerca de 1,5 milhões de reais, e o valor que eles tinham pago, à época, atualizados ao longo de 2005 até 2009, tinha sido de cerca de 340 mil, ou seja, eles receberam nesse momento vantagens indevidas na ordem de 1 milhão e 100 mil reais. Em relação àquele pedido de devolução que o MPF fez, né, de 87 milhões de reais, esse valor quem que tem que devolver é o Lula? Esses valores, eles são valores que foram auferidos no âmbito de uma organização criminosa e, no entender do Ministério Público, a responsabilidade sobre eles, perante aqueles agentes que participaram das condutas, é solidária. Portanto, em tendo participado como o regente, como principal autor dos delitos de corrupção, como aquele sem o qual não haveria esses delitos, Lula também responde pela indenização desses 80 milhões de reais. Quando pessoas praticam um ato ilícito, cada uma das pessoas que participa é devedora, a gente chama de solidária. Cada um deles é responsável por tudo até que seja quitado. Então todas as pessoas acusadas, se forem condenadas criminalmente a ressarcir esses valores nos moldes como nós pedimos, cada uma delas estará responsável por ressarcir todo o valor até esse montante. É claro que elas seriam em tese cotizadas, e se uma pagar mais do que as outras, ela pode buscar em ação de regresso cobrar das outras, né?